Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou colocar aqui, vou tentar colocar aqui o nosso tema, né? Porque hoje é minha segunda live e eu ainda, já que eu te mandei uma mensagem, um beijo. A sutil arte. Na verdade, esse foi o livro mais votado quando eu fiz a primeira enquete, a sutil arte de ligar. O pi, eu precisava de um pi aqui para não. Mas como diz o livro, foda-se. Eu vou falar palavrão. Vamos ver aqui. Corações e Almas. Já chegou aqui o pessoal do Corações e Almas. Hoje, gente, eu tô tentando fixar aqui. Eu vi um vídeo no YouTube como fixar o comentário, mas não tô acertando. Ei, vai ficar sem chamar mesmo. Gente, eu vou chamar a Ana Paula logo, porque nossa live, você sabe. E hoje a gente está falando do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É como a gente fala. É o meu filho. Eu vou falar Ô, Paula, Ana Paula, boa tarde. Obrigada por mais Boa uma tarde. vez participar da nossa live. Deixa eu contar uma coisa para vocês, viu? Meu filho não assistiu a primeira live. Aí eu falei, ó, ele tá dando risada. Aí eu falei, ô filho, assista a live da mamãe, tá, né? Contar como é e tal, me dá um feedback. Ficar apertando o coraçãozinho, né, claro. Aí ele, quando ele viu o livro, ele falou, não, mamãe, mas vai ser muito pesado, eu não posso assistir. Porque, na verdade, quando a gente, né, vê o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né, a gente, né, fica pensando do que será que esse livro trata. Antes de falar do livro, vamos voltar, quem não assistiu semana passada, vamos voltar ao projeto Livro Acesso. Livro Acesso. Então, qual é o objetivo? Como eu falei semana passada, a gente estava aqui, eu estava com meus botões, um dia sem fazer muita coisa, e aí pensei, eu falei, poxa, eu estou assistindo tantas lives, estou fazendo tantos cursos, eu estou, né, me desenvolvendo tanto. Alguns dias sim, alguns dias não, viu, gente? Nessa quarentena, que aí eu pensei, eu falei, eu poderia contribuir também com algumas pessoas. Então, eu pensei, o que é que eu poderia fazer? Principalmente com os meus alunos, que já foram meus ex-alunos do Santíssimo, do IFE, da 2 de Julho, da Santo Antônio. O que eu poderia fazer? Então, pensei na minha estante e resolvi o quê? Colocar em prática algumas coisas que a gente lê. Então pensei, eu vou pegar alguns livros que eu acho que são interessantes ou que tem um ranking interessante de vendas, para que as pessoas possam conhecer e de repente despertar o interesse das pessoas em lerem os livros. E tem dado certo. Tem algumas pessoas que têm me procurado, que têm, né, buscado assim onde fazer, onde buscar. Tem gente me enviando livros também para que possa fazer parte da. A Ana Paula caiu, deixa eu tentar colocar ela novamente, fazer parte do projeto. Então, eu tenho recebido assim também sugestões de outros livros, porque eu direcionei livros mais ligados para a área de administração. Mas tem vindo sugestão de livros de filosofia, de romance, de literatura. Então, o importante é que a gente tente discutir aqui, de forma breve, objetiva, alguns aspectos que possam desenvolver a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu tinha, a princípio, pensado em livros mais ligados à administração, claro, que é a minha área, mas aí a gente vai tentando, Manu, corações e almas, a gente vai diversificando a partir do momento que o projeto desenvolver. Inclusive, a princípio, a gente tinha pensado em fazer o Vida a cada 15 dias. E semana passada, em cima da sugestão de vocês, do pedido de vocês, a gente resolveu fazer semanalmente. Então, aqui está o livro que foi sorteado, não, que teve o maior índice de. O percentual, maior percentual. Então, o que é esse livro? Para quem não leu ainda, eu também fiz na enquete, eu perguntei se já tinham lido.
acho que 30% mais ou menos das pessoas tinham lido, foi 23 a 30, a 67, alguma coisa assim. 67% não tinham lido. E 80, quase 90% queria a resenha, né? A resenha não, mas o comentário desse livro. Então, o livro ele foi lançado nos Estados Unidos em 2016. O autor dele, ele é norte-americano, mas ele é casado com uma brasileira. Então, ele viveu aqui no país durante 4 anos, ele conhece um pouco do Brasil. É um best-seller, é o primeiro livro dele. Então, ele não esperava, ele é um blogueiro, ele começou a escrever o seu blog em 2011. Então, ele não esperava que tivesse todo esse sucesso. E teve, né? E agora, vamos pensar aqui em administração. Gente, uma estratégia de marketing maravilhosa que ele e a editora perceberam. Ele se coloca como um livro que não é de autoajuda, mas ele veio e pensou, quem é que passa por uma livraria e vê um livro desse, de uma cor laranja, né, com um xingamento, né, popular, e não, pelo menos não para analisar. Então, o que aconteceu? Claro que a gente compra pela capa e pelo conteúdo. Se ele não fosse bom, ele não iria vender 8 milhões. Ele foi traduzido para 53 línguas. Vendeu mais de 8 milhões de exemplares. Só aqui no Brasil foi mais de 1 milhão de exemplares. Então, não é só a capa, mas eles tiveram, assim, uma estratégia maravilhosa de dizer: eu não sou autoajuda e eu vim aqui para ligar, né, esse cliquezinho. E aí eu vou chamar a Ana Paula, que já está aí com a gente, e perguntar: Ana Paula. Antes de eu falar com a Ana Paula, deixa eu comentar uma coisa com vocês. É um livro, né, que eu coloquei no ranking porque realmente ele é um livro de best-seller. Pronto, eu pensei também em alguns best-sellers. E quando eu fui agora revisar o livro, eu faço, lembrei agora o pessoal de Coração de Almas que está aí, lembrei de Conrado, né, porque eu sou da época que a gente escreve, né? Então, eu peguei o caderno e comecei a fazer as anotações e lembrei que quando eu li a primeira vez o livro, eu não gostei. Não é que eu não gostei, é que eu pensei assim, eu falei, o que é que esse livro tem de mais para as pessoas estarem comentando tanto? E aí eu vou comentar com vocês mais à frente que eu descobri, né, agora relendo e fazendo as anotações, porque na época eu fiquei tão assim, pensando, poxa, o que é que esse livro tem que as pessoas estão, sabe, estão buscando esse livro? Então a gente vai comentar sobre isso também. E aí eu pergunto a Ana Paula, na sua opinião, o que é, né? Quando a gente pega, não, eu não nem vou dizer o que é legal, foda-se. É quando a gente pega esse livro, o que é que você acha, assim, qual é a ideia que a pessoa tem quando pega esse livro? A pessoa acha que ele trata de quê? Ana Paula, tá ouvindo? Eu acho que tá ruim a conexão. Ana Oi, Paula? gente. Oi, gente. Vocês estão Agora me sim. ouvindo? É porque para mim o vídeo está travando. Então, a conexão para mim tá travando. Eu vou ver se eu consigo mudar aqui a minha internet. Boa tarde a todos, a vocês que estão nos ouvindo, a que estão nos prestigiando. Muito obrigada por mais tarde. Já são 6 e a gente está aqui, né, na a Mas isso tá sutil ruim. arte de ligar o foda-se. Isso. Eu vou tentar aqui mudar. Bom, enquanto a Ana Paula está tentando mudar a conexão, o que é que eu vou falar para vocês? Quando a gente vê essa capa de livro, a princípio, inclusive eu tive essa impressão, a gente fica com a sensação de que, poxa, o livro deve dizer assim, ó, eu não devo ligar para nada. A gente liga, a impressão que passa é essa. E aí o livro é bem interessante quando ele nos mostra, eu já vou tentar trazer isso aqui, ele nos mostra que a gente tem de escolher quais as lutas a gente quer lutar. Né? Então, a grande sacada do livro é que nós vamos sofrer, a vida não é um mar de rosas, a vida não é o que aparece nas redes sociais,
né? Porque a gente coloca normalmente nas redes sociais as fotos melhores, da comida melhor, dos cursos melhores, das roupas melhores. E aí a gente acaba querendo ter uma vida que não é nossa. A gente acaba querendo nos moldar por uma régua que não é nossa, né? A gente fica com, poxa, aquela pessoa só faz viajar e eu aqui em casa, né? Aquela pessoa tem botou refeição, a gente, né, tirar foto de comida gostosa, vigia bem roxo, botei nos stories, o pudim sorvete delicioso. Quem quiser depois me mande que eu mando a receita. Então a gente pega, posta a coisa deliciosa e aquela pessoa que de repente está passando fome, está com dificuldade, aí fica, poxa, minha vida é uma porcaria. E não, o livro pensa assim, poxa, o que é importante para você, né? É ter likes? É ok. É ter likes, é mostrar uma vida que de repente é supérflua. A gente tem de buscar os nossos valores. Então, assim, o que é importante, a gente tem de dar importância, a gente tem de lutar, a gente tem de buscar. E o que é supérfluo, foda-se. Foda-se se a pessoa acha que você é gorda, se a pessoa acha que você é magra, se a pessoa acha que seu cabelo é bom, se você acha que o cabelo não é. Se você acha, a pessoa acha que você tá com a roupa boa, que você não tá. Sabe? Você tem de buscar quais são as coisas importantes, quais são os valores. A Maraísa que é a receita. Eu vou passar, uma delícia, Maraísa. Quais são os valores que são importantes? Então, Mark, ele divide o livro em 9 capítulos. E aí ele vai dizendo o porquê que a gente precisa dar valor ao que importa. Muitas vezes a pessoa fica assim, não, poxa, o que é que eu quero ter da vida? Vocês pensem aí, um segundinho. O que é que eu quero? O que seria uma vida de felicidade? Pensem aí com vocês. E o autor fala assim: normalmente as pessoas pensam no relacionamento, né, numa estabilidade, numa casa boa, em viagens, em prosperidade financeira. E isso é importante? Pode ser que a gente alcance isso? Pode, né? Mas ele coloca assim: será que é isso que vale a pena? Ou que vale a pena as relações? A Ana Paula voltou. Deixa eu colocar aqui, adicionar. Então, o que, que vale a pena? E aí ele fala o seguinte: muitas vezes a gente fica preocupado com o que a gente quer. E o que a gente precisa é qual a luta, né? Qual a batalha? A gente quer a vitória, mas a gente não quer a batalha. Né? A gente quer o título, mas a gente não quer o sacrifício. Ele coloca assim o seguinte: assim, a gente quer chegar no cume da montanha, mas a gente não quer o desgaste da caminhada. Né? Então, o que é interessante a gente perceber? O que é que eu estou disposto? Eu vou buscar, né, alcançar aquilo, né? O que é o cume da montanha para mim? Eu vou buscar aquilo. E o resto, foda-se, sabe? O resto não tem importância. Então a gente dá importância e dá sentido ao que tem sentido, dá importância ao que tem importância. Então, Paula, Gessé, um abraço, Gessé. É, Ana Paula, eu tinha perguntado a você, eu já, né, falei, você saiu para a conexão, o que seria a ideia mais ou menos de ligar o foda-se. E ele traz o seguinte: você não é especial. Quando ele se coloca como um anti-autoajuda, ele fala, a gente lê muito, a gente fala assim, a gente tem um propósito, a gente é especial, a gente vai chegar lá, a gente vai fazer tal coisa. Ele diz, não, você não é especial. Ou você, Jaque, que me deu aqui, Lucas, que chegou, Gessé, você não é especial. Você se acha especial? Você acha que tem uma coisa maior para fazer? De acordo com o livro, você não é especial. Eu não sou especial. Ana Paula não é especial. E eu não sei se a Ana Paula está parada ou se ela está travada. Ela está travada, ela está parada. Então, por que, Paula, você acha que a gente não é especial? A gente, você não, Marco, o autor. Ele coloca, primeiro ele coloca, né, exatamente, você não é especial, você é igual a todo mundo, né? Então ele trata nesse tópico a questão da autoestima, onde ele coloca que a autoestima não é o fato de você, poxa, eu sou o máximo, muito pelo contrário. O autor coloca que a autoestima é quando a gente reconhece os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades e é capaz de dizer, poxa, eu sou egoísta, eu realmente sou mesquinho, eu preciso trabalhar isso em mim. Isso é que é ser uma pessoa com autoestima, o tal da autoestima elevada. Outra coisa, ninguém tem um problema especial. Todos nós temos problemas comuns.
por isso que a gente não é especial. Certamente, se eu hoje estou sofrendo por amor, ou se por acaso eu perdi um emprego, uma outra pessoa, o meu vizinho, ou alguém no outro estado está passando pelo mesmo problema. Isso não significa O que eu não pior, vou ter, ou piores, isso não significa que eu não vou sentir, eu não vou ter direito a sentir a dor. Não é negligenciar isso. Mas eu não estou sozinho no meu sofrimento. Por isso, eu também não sou especial. A outra coisa que ele coloca é a visão otimista. Tem pessoas que dizem assim: poxa, seu marido te traiu, que massa, pelo menos você descobriu que ele te traiu, que ele era uma pessoa, entre aspas, sacana. Vou me permitir aqui falar palavrão, já que a gente está falando literalmente de foda-se. Mas, assim, o cuidado com o otimismo demais, porque isso pode não abrir o leque para que a gente não sinta. Então, ok, você descobriu, na verdade você já sabia disso, talvez você até velasse um pouco isso. Mas eu quero trazer um pouco também da visão de Vedanta que falei na live anterior, que são os escritos há mais de 5.000 anos. Então, assim, imagine, a gente está numa galáxia, a única que a gente conhece de fato, né? O universo enorme. Se a gente for no mar, imagine, o que é que nós somos, qual o nosso tamanho no universo. Né? Imagine que, será que a gente é tão narcísico para imaginar que Deus, né, está preocupado com o nosso projeto para o mundo? Olhe o nível de narcisismo. Para eu achar que eu sou alguém super especial e que tem um projeto de transformação para o mundo. Então, se eu perguntar para um bailarino, poxa, bailarino, por que você baila? Por que você dança? Jogador, por que você joga? Ele vai responder, porque eu gosto de jogar. Então, a gente tem que ser, quando eu digo assim, a questão de ser comum é faça da sua vida o que te dá prazer, o que de fato está na sua alma. Quando você conectar com isso, você não vai se preocupar em ser especial. Você não vai buscar em ser reconhecido. Você vai fazer isso, você vai fazer da sua vida, literalmente, uma obra de arte, porque você vai fazer para o bem de você. E se uma outra pessoa estiver do seu lado, ela vai te ver fazendo isso de uma forma natural. Algumas pessoas já nascem sabendo trilhar esse caminho. Outras pessoas vão descobrir isso ao longo do seu trajeto de vida. Mas não ser especial passa por essa descoberta. Então, um pintor, um pianista, eu estou trazendo a parte de arte que é mais fácil a gente visualizar. Um cara que canta, se você perguntar para ele, por que você canta? Eu canto porque eu tá travando. gosto de, de, Travou. Para de... mim, tá travando. Para Travou? você, tá travando, gente? Alguém Tá pode. travando, gente? Ah, pessoal. Voltou, Paulo. Voltou? Pronto. Voltou. Então, se a gente perguntar para um cantor, por que você canta? Né? Ele não vai dizer, não, porque eu quero mostrar a minha voz, porque ela é linda. Um cantor, de verdade, ele vai cantar, eu canto porque eu gosto de cantar. Então, descubra o seu talento, descubra isso que você tem de dentro, que você vai fazer isso, né, do seu espírito por algo bom. E, enfim, é isso que vai fazer com que você seja uma pessoa simples e uma técnica muito legal, onde você se conecta com isso, é quando você faz a prática da meditação. Quando você entra no seu silêncio, na sua Tá muito prática ruim, tá travando. meditativa, tá travando? Então Tá toca travando aí, muito, a imagem não tá boa. Tenta mudar toca para aí que eu aqui. vou tentar no tá joia. Pronto. Então, essa questão é interessante. Ele dá o exemplo da curva de Gauss. Então, ele coloca o que é que chama atenção da mídia, por exemplo? O que é que chama atenção nas redes sociais? Ou as coisas. A imagem de Ana Paula está distorcendo, mas o áudio está bom. Então, as pessoas que estão lá em cima ou as pessoas que estão lá embaixo. Então, ou você fica na revolta, quem está lá embaixo, né? Ou você fica na revolta ou na vitimização. Ai, meu Deus do céu, minha vida. Ó céus, ó vida, ó azar. Quem tem a minha idade vai lembrar que tinha um desenho animado de um bichinho que falava, ó céus, ó vida, ó azar. Ou então as pessoas vão ficar querendo o outro topo, né? Buscando o sucesso maravilhoso. E aí, o que é que as pessoas fazem? Quem está no meio?
né? Quem é medíocre, e medíocre, se hoje em dia a gente acha que a palavra medíocre é um xingamento, mas o que é medíocre? Quem está na média. Então, quem está na vida média parece que é uma coisa ruim, né? Mas será que eu viver uma vida mediana é uma coisa ruim? E aí tem a ver com os meus valores. Então tem a ver com minhas escolhas, tem a ver com essa questão de busca da felicidade. Quando a Ana Paula coloca a questão do otimismo, ele vai totalmente de encontro desses livros de autoajuda que fala que a gente tem que estar otimista o tempo todo, feliz o tempo todo, e a gente colocar frasezinhas. Eu mesmo já fiz muito isso. Na verdade, na minha crítica, né? Eu acredito muito nessa questão de autoafirmação e tal, mas ele coloca que é muito ruim isso, porque se você coloca lá no papel, ou você fica, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, você fica inconscientemente lembrando que você não é próspero. Eu tô magra, eu sou magra, eu sou magra. Aí eu fico lembrando que eu sou gorda. Eu sou tal. Padronização do sucesso para a sociedade. Lug Lopes está colocando. Então, se a gente fica nesse padrão do que é sucesso, e a gente fica naquela mentalização, mentalização, na mentalização, então a gente fica se lembrando que a gente não é aquilo. Ele diz quem é, não precisa estar se mostrando o que é. Né? Então, se eu sou, eu não preciso mostrar que eu sou o melhor, eu não preciso mostrar, ficar me autoafirmando o tempo todo. Quando a gente fica se autoafirmando, é porque no fundo a gente sabe que a gente não é. Não é por aí, Paula, que ele fala? Tem até uma palavra também. Uma Quem pergunta ali. eu sou? Quem é você? E essa é uma questão extremamente importante dentro desse processo de autoconhecimento, né? Então, você colocou extremamente bem isso. Do contrário, a gente vai ficar sempre na expectativa, primeiro, de agradar o outro e de atender o mercado publicitário, né? Isso é muito bom para os negócios, como ele coloca no livro. Então, poxa, eu vou ser uma pessoa realizada se eu tiver um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Então, os adolescentes eles precisam ser magros e entrar dentro de um padrão de beleza que é determinado por um determinado, né? Enfim, só assim eu vou ser feliz. Eu preciso casar, eu preciso, dentro de uma empresa, eu preciso galgar determinado, né? Escala, eu preciso ser líder, porque senão isso não significa sucesso. Então, são padrões que alguém disse que tem que ser, e que me desculpe, isso são papéis, e esses papéis eu só encontro a paz quando eu digo, ufa, eu não preciso desses papéis para ser quem eu sou e para ser feliz. Eu estava falando antes da questão da meditação. O único momento que a gente tem paz é quando a gente larga o papel. Quando eu largo o papel de mãe, quando eu largo o papel de esposa, quando eu, né, largo o papel de médica, quando eu largo o papel de psicoterapeuta, quando eu largo o papel de filha. Então, quando eu entro em meu silêncio e eu estou em meditação, quando inclusive eu não estou rezando, eu não estou pedindo a Deus por nada, quando está só eu, né, no meu absoluto silêncio, eu entro em paz. Esse momento de silêncio é um momento de absoluta simplicidade. Quando você está, alguns de vocês certamente já tiveram experiências de estar contemplando o mar, ou simplesmente na grama, sentado na grama, sem absolutamente fazer nada, no total silêncio, lembrando da infância, quando você está em paz, sem nenhuma responsabilidade, longe de qualquer em contato com você, e esse processo a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, você encontra paz. Você está no mais simples, no mais desapegado de tudo. Aí você encontra a sua identidade. E isso é o que importa. Isso é o tal do, entre aspas, do tal do foda-se do livro, né? De, poxa, eu posso me permitir não estar no papel. Porque quanto mais eu me apego aos papéis, aí é onde eu encontro também o meu tendão de Aquiles. Quanto mais forte eu estou apegado, poxa, eu tenho que ser isso, e eu tenho que ser isso no mais alto desempenho. Isso vai ser a minha prisão. Isso, a gente fica. Eu estava aqui pegando, eu mostrei no início, viu, gente, no meu resuminho que eu fiz.
eu gosto de escrever, como eu gosto de riscar o livro e escrever. E aí, pegando esse gancho, tem uma frase que ele coloca: não espere por uma vida sem problemas. Isso não existe. Torça por uma vida cheia de problemas bons. Né? Então, assim, problema a gente vai ter. Aí eu lembro de Conrado, né, que a gente está fazendo o curso de Corações e Almas, né? Então, agradecer que a gente está se fudendo menos. Agradecer que a gente está, sabe, com problemas, como a Ana Paula colocou, iguais ou até menores do vizinho, do colega, das outras pessoas. Então, essa noção de que nossa vida não precisa ser perfeita, aliás, não precisa ser perfeita, não. A vida não é perfeita e não tem problema dor. Eu não preciso estar feliz o tempo todo. Aí ele dá o exemplo da dor física, né? Então, se a gente pega uma topada, então aquilo vai lembrar que doeu, então eu vou ter mais cuidado quando eu passar naquela esquina, por exemplo, quando eu passar por aquela pedra. Então, a mesma coisa com a nossa vida. A gente tem de estar atento às dores que nós temos. Quantas vezes a gente não aprendeu por causa de um relacionamento ruim? Levanta a mão. Então, o que acontece? As coisas ruins vêm para aquela velha coisa, né? A gente aprende pelo amor e pela dor. A dor, agradecer por estar se fudendo pouco, Alisson, muito bem, corações e almas. Então, essa é a ideia do livro. Todo mundo vai. Gente, eu não estou acostumado eu estou falando aqui, mas não estou acostumado de falar palavrão, não. Mas todo mundo vai se fuder em alguma coisa. Então, agradecer que a gente está se fudendo um pouco, né? E a gente ter as escolhas. Eu vou buscar o que é importante. O resto, dane-se, sabe? O resto, eu não estou nem aí. Então, a gente ter essa ideia. Todos nós temos problemas, né? E aí, quem assistiu semana passada, viu que eu me engasguei numa frase que é do livro não, do filme do Homem-Aranha. E eu achei interessante que agora, quando eu fui rever o livro, eu não lembrava disso, que tem essa frase. Com grandes poderes, tem-se grandes responsabilidades. Eu falei dessa frase semana passada com o monte executivo, e aí Mark ele traz a importância da gente inverter essa frase. Então, não é com grandes poderes, tem-se grandes responsabilidades. Ele inverte. Com grandes responsabilidades, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade por minha vida, né? Porque é muito fácil a gente culpar o governo, é muito fácil culpar meu pai, é muito fácil culpar o vizinho, é muito fácil a gente culpar o outro. Aí vem aquela coisa que eu aprendi, quando a gente aponta o dedo para alguém, tem três apontando para a gente. Então a gente tem de assumir a responsabilidade. Ele traz a diferença de culpa e responsabilidade. Então, você pode até não ter culpa de alguma coisa. Mas aconteceu um acidente e alguém me atropelou, eu tive um problema na perna e tal. Você tem culpa daquilo? Não. Mas você tem a responsabilidade sobre sua vida de, a partir de agora, você ficar ou se vitimizando, ou péssimo e tal, ou falar assim, poxa, eu estou sofrendo, sofro, então vou buscar terapia, vou buscar fisioterapia, vou buscar, né, sair desse poço. Né? Então, todo mundo vai para o fundo do poço. Mas é minha escolha não ficar nesse poço. Todo mundo tem dor, coisa, né? Então, eu tenho uma dor, mas se eu vou continuar sofrendo, então essa responsabilidade, com grandes responsabilidades, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu tenho poder sobre minha vida. Ele inverte essa coisa. Estou entendendo, gente? Então, assim, a partir do momento que eu tenho a responsabilidade de assumir, poxa, isso não tá bom. Então, assim, a gente precisa assumir, né, os nossos problemas. Não ficar nessa fantasia do otimismo. Não, maravilhoso, eu vou meditar, é tudo perfeito, é tudo perfeito. Não, não é tudo perfeito, né? As coisas são difíceis ou estão difíceis, mas cabe a mim, eu vou me responsabilizar para mudar essa situação. Então, com grandes responsabilidades, eu vou ter o poder. Eu não vou ficar nem vítima, né? Ó Deus, ó céus, ó o que acontece, e nem vou ficar nesse narcisismo absoluto, achando que minha vida é mais especial do que a de todo mundo. Não é isso, Paula? Isso, assim, sobre a questão da reclamação, né, das dificuldades da vida, ele coloca que a felicidade é justamente resolver os problemas, né? E muitas vezes nós respondemos às dificuldades da vida de três formas. Reclamando, negando, e eu acrescento chorando. Sobre a questão do fracasso, a gente precisa pensar também duas questões que são importantes. Uma é que a gente se conecta com as pessoas, a gente cria intimidade com as pessoas
pelas nossas vulnerabilidades, pelos nossos fracassos. Então, quem procura a gente, que vai lá mandar um inbox, é porque está precisando da nossa ajuda, é porque está passando por alguma dificuldade. Então, normalmente, é desta forma. Não é porque a pessoa está legal, está super, né? Tudo muito maravilhoso na vida dela. Então, os nossos melhores amigos são aquelas pessoas que passaram perrengue com a gente. Se você lembrar da sua infância ou da sua faculdade, todo mundo sofreu junto, né? Todo mundo lembra. Meu Deus, foi aquela nota péssima de física, mas foi o meu colega que me ajudou. Isso é uma das grandes lições dos fracassos. Uma outra coisa em relação às perdas, que a gente fica, ai meu Deus do céu, a gente tem que ser super-herói, super-herói, né? Eu costumo dizer que Mulher Maravilha e Super-Homem só existe em revistas de quadrinho. Nós somos uma coleção de traumas. E isso também, não sou eu que digo, eu só reproduzo o conhecimento de verdade, que é o conhecimento milenar. A nossa identidade, enquanto gente, enquanto pessoa, ela é construída a partir dos nossos fracassos. E o nosso prazer, ele é resultado da superação desse processo. Então, gente, o livro traz isso. Não vamos fugir das nossas derrotas, porque nós somos quem somos por causa desses desafios, por causa dos erros, por causa dessas dificuldades, as nossas memórias, o nosso biológico. Então, assim, eu sou quem sou por causa da festa de 15 anos, por causa das coisas legais, por causa da contemplação, por causa da meditação. Não, eu sou quem sou por causa de toda a porrada que eu passei na minha vida e por causa de tudo que eu consegui ultrapassar e tudo que eu não consegui dar conta, de toda a rede de suporte que eu tive e de toda a rede de suporte que eu não tive. Isso precisa ficar claro. Então, aquela questão de aceitar e agradecer as dificuldades da vida, elas são necessárias. Então, isso eu acho que é a questão mais importante que eu posso contribuir dentro desse aspecto do Travou fracasso. agora no finalzinho, mas. Que Ah, pena. tá. Não, E sobre a travou. questão da responsabilidade, travou agora? Gente, a gente já passou do nosso horário. Então, eu vou trazer os dois últimos pontos aqui, porque o objetivo da live é que seja meia hora. Então, a importância de dizer não. Ele traz como penúltimo capítulo essa questão. Se a gente, o que é o foda-se também inclui a gente dizer o não, né? E para gente não, mas para muitas pessoas, e eu me incluo nisso, eu estou aprendendo, já me desenvolvi bastante a dizer não. Então a gente fica naquela coisa de querer, não, eu vou ser boazinha, ou então eu não quero decepcionar, eu quero atender a expectativa da outra pessoa. Então a gente precisa aprender a dizer não, né? Então faz parte do foda-se, né? E a gente precisa aprender a receber o não. Porque também a gente quer, né, que nossas expectativas sejam atendidas o tempo todo. Então, a importância de dizer e de aprender a ouvir o não faz parte, né, do foda-se. Né? Poxa, eu queria que o fulano fizesse aquilo que eu gostaria. Sim, você faria daquela forma, mas fulano é outro. Né? Então, foda-se, sabe? Então, tá na sua essência. E o último capítulo, é, eu recomendo que vocês leiam, mas se vocês tivessem, assim, eu penso, se você tivesse de escolher, né? Ah, não, eu só vou assistir ou ler dois capítulos. Seria o primeiro e o último. Então, o primeiro ele traz essa noção do foda-se, e o final é que eles vêm. E aí você morre. A questão da nossa finitude. Né? É preciso amar as pessoas como não se não houvesse amanhã. Né? Então, que é uma frase tão batida, tão teoricamente banal, mas ela não é banal. E nós estamos vivendo hoje uma realidade que todos os dias, não sei vocês, mas acho que não passa um dia, ou no máximo 2 dias, que eu não sei da perda de alguém próximo. Então, essa coisa da finitude, da gente ter consciência de que as coisas vão acabar, ele é importante. Aí ele traz assim, o medo da morte vem do medo da vida. O medo da morte vem do medo da vida.
ele diz o seguinte: as pessoas que vivem bem, as pessoas que vivem plenamente, elas não têm medo da morte, né? Eu lembro, tem uma professora que eu sigo também, a professora Helena Galvão. Ela diz assim: todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Então, quando ela coloca essa questão, ele coloca, perdão, essa questão, né, de que o medo da morte vem do medo da vida, né? Então, o homem que vive plenamente, né, a pessoa que vive plenamente, não tem medo, ele está preparado a qualquer momento, porque ele está sugando o máximo da vida. Me lembrei agora da Sociedade dos Poetas Mortos, né? O Carpe Diem, né? Viver a essência da vida, viver todos os dias. A morte é todo dia que você não vive corações e almas, exatamente. A morte é todo dia que a gente não vive, né? Então, ele traz essa questão da finitude, ele traz essa questão da gente estar atento a isso, e aí vai, por que o foda-se? Porque eu tenho de estar atento ao que é importante. O que é importante para a minha vida, por exemplo, para a minha vida, Ana Cecília. Eu lembro de uma amiga minha que eu tive. Aí tem alguém do IFE aí, tomara que não, porque. Ah, tem, Eduardo. É porque eu me identifiquei muito com uma amiga minha, eu tenho mestrado, eu só parei no mestrado e não pretendia fazer doutorado. E eu lembro que uma amiga minha falou um dia, assim, na sala dos professores: o meu doutorado é estar lavando o cueca do meu marido na pia de casa, né, na lavanderia de casa. E aí aquilo assustou as pessoas, porque, poxa, uma professora e tal, era professora de contabilidade, eu não lembro agora o nome dela, mas foi uma colega minha há hoje algum tempo atrás. Então, assim, o que era importante para ela? Ela queria dar continuidade ao relacionamento dela. Para ela, era muito mais importante cuidar da família dela, cuidar do marido. Isso é que fazia ela feliz, né? Então, isso pode não estar de acordo com o que a sociedade, teoricamente, nos diz, né? Mas, então, se você buscar o que é valor para você, isso é um sucesso. Então, o sucesso para essa colega minha não é fazer doutorado, pós-doc, estar lá em Portugal, tá não sei o quê. O sucesso para ela é ir lá trabalhar e voltar para a família dela. Então, se respeitar essa mediocridade, quer dizer, o médio, né, o que é normal, isso é muito importante. Então, por isso que para o resto, que se foda, né? É o que o livro traz. Ana Paula, as últimas considerações, porque a gente já passou, né, quase 10 minutos do horário. Eu quero colocar que nós não estamos escolhendo como viver. Nós estamos escolhendo como morrer. Sejamos sábios e possamos todos os dias nos perguntar: nós estamos hoje vivendo a vida que gostaríamos de ter vivido? Nós falamos o que tínhamos que falar? Vocês não estão me ouvindo? Nós. Está travando muito. Então, é só isso que eu queria dizer. Peço desculpas por hoje e fica para uma próxima, então. Está travando muito, está travando muito. E ele finaliza com essa questão: qual o legado, né? Qual é o seu legado? Tem o efeito borboleta, não sei se vocês conhecem essa frase, muita gente deve. Ah, está ouvindo normal, então sou eu, Paula, termine. O pessoal está te escutando. Todo mundo está Tá. escutando de boaça, né, Eduardo? Vai, então conclua. Zezé apareceu aí, obrigada. Assim, então, são muitos comentários extremamente ricos, né? Infelizmente, não deu tempo de ler e comentar cada um. Então, a minha abordagem é essa. A gente não está escolhendo como eu viver, a gente está escolhendo como morrer, e que todos os dias a gente possa fazer essa contemplação e tomar ação, né? Desde o começo dessa live. Que a gente possa ser, não parecer ser, a gente possa existir na vida, de fato, buscando essa simplicidade que nós somos, entender que nós estamos flutuando nesses papéis, todos os papéis que a gente precisa existir, mas quanto mais simples, quanto mais comuns, imagine numa multidão, você ser mais um na multidão, você poder vivenciar os seus vínculos, você vivenciar os amigos, isso é o mais importante, porque na hora da morte, que pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 30 dias, pode ser daqui a 20 anos,
você vai em paz. E isso não tem preço. Muito E tem a obrigada. ver, né? Qual o nosso legado? O que é que a gente está deixando aqui? E ele traz no finalzinho a questão do efeito borboleta, como eu estava comentando, ele diz, né? Então, se uma borboleta ele bate suas asas a milhares de quilômetros, isso vai se tornando, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai se tornar um furacão em outro lugar, né? Então, uma borboleta bate as asas na China, por exemplo, e ali vai gerar um furacão lá no Canadá. Então, ele pergunta: qual é o furacão que nós estamos causando, né, nessa vida? Então, nós estamos diariamente batendo nossas asas com as nossas ações, com nossas dificuldades, com nossas alegrias, com nossas tristezas. Mas que tipo de furacão a gente tem deixado? Né? É um furacão de alegria, é um furacão de prosperidade, é um furacão de autoconhecimento, é um furacão de liderança, ou é um furacão de destruição? É um furacão só de crítica, é um furacão de autodestruição, né? É um furacão que está destruindo a nossa família. Então, vamos ter, né, esse cuidado com o nosso bater de asas. O bater de asas são as nossas ações diárias. E como a Paula falou mais cedo, a felicidade, né, tem a ver com as ações. Então, quais ações que eu estou tendo diariamente, semanalmente, cada minuto, que faz com que eu tenha atitudes para que eu possa ter um furacão de possibilidades e não um furacão de destruição. Nossas ações reverberam, né? Então, como nossas ações reverberam? Então, a gente está atento a isso e está atento ao resultado que essas ações, né, vão estar trazendo. Então, gente, passamos quase 15 minutos do horário. Ela fica assim, meio curta, porque a gente quer que realmente seja uma coisa objetiva, que não seja cansativo. Acabou que a gente não escolheu o livro da semana a próxima semana, que a gente vai colocar para que vocês escolham, mas estejam atentos no Instagram para que vocês votem qual livro que vocês querem na próxima semana. E a gente também está com ideia. Na verdade, eu vou colocar duas coisas para vocês. Tem uma colega que eu não sei se está aí, que eu pensei muito nos meus alunos de administração e do curso de vendas, que eu vou fazer uma live com ela sobre atendimento ao cliente. Então, fiquem atentos que logo, logo a gente vai falar sobre marcar essa live, que vai ser bem interessante. Ela é uma pessoa assim, que tem muita experiência, Lia do Piauí, então vai ser bem, bem interessante. Ela é do Corações e Almas. Quem está aqui, algumas pessoas sabem. Então, a gente vai ter essa live. E a gente vai, tá? Para a próxima semana, a gente vai colocar aqui no Instagram duas opções de livros e vocês vão escolher qual dos livros. E a gente, só para finalizar realmente, a gente estava pensando numa outra coisa. Como na semana passada, no livro do Monge Executivo, e como hoje também a gente sabia que Lia, isso mesmo, Lia, a gente não ia esgotar, a gente está pensando em fazer, enquanto está na quarentena, viu, gente? Que a gente tem um certo tempo disponível. A gente fazer um grupo de WhatsApp para a gente socializar com vocês. É um grupo que vai ficar, a gente pensou assim, do grupo ficar fechado grande parte do tempo e abrir. Então, a gente vai colocar as coisas que a gente está estudando e buscando dos livros que a gente está discutindo com vocês. E aí, em um determinado horário do dia, a gente abre para discussão. E aí, quem quiser fazer parte, a gente vai estar elaborando o layout direitinho, porque o projeto, o livro Acesso, ele começou e então vamos fazer com que ele evolua. Então, esses aprendizados que não dá para a gente trabalhar em meia hora, em 40 minutos, a gente quer dividir, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp apenas para estar levando essas contribuições para vocês, para trazer esses ensinamentos dos livros, para mais acesso ainda, e num grupo de WhatsApp fechado, para estar discutindo essas questões. Viu? Então, fiquem atentos que esses dias no Instagram a gente está anunciando essas duas coisas. Uma live adicional de atendimento ao cliente com Lia Mara, do Piauí, e a votação da enquete do próximo livro, do próximo sábado, e o grupo do WhatsApp, do projeto Livre Acesso. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada. Ana Paula já tinha falado, mas quer falar mais alguma coisa, Paula? Caso você entenda que essa live, que esse conteúdo vai interessar para outras pessoas, fique à vontade para compartilhar.
ela também vai ficar lá no Instagram de Ana Cecília. Muito obrigada. Então, muito obrigada ao pessoal que esteve aqui, ao pessoal que veio e saiu, ao pessoal que vai assistir essa live novamente. Eu comentei que eu estava super nervosa, porque é a minha segunda live, e tem sido um desafio também, uma autossuperação, tá fazendo essas lives, mas tem sido gratificante pelas os comentários de vocês no Repercussão. privado, no meu WhatsApp, a repercussão, né? Que isso não é fantástico, não são 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas, né, na média, a gente está fazendo parte do que eu acredito também que é a minha missão e que Ana Paula também acredita que seja a missão dela. Né? Então, a gente atendendo a nossa missão, a gente está nessa coisa, né, do nosso propósito. Um beijo, gente, um beijo para o pessoal de Teixeira, que eu vi gente de Teixeira aí, o pessoal de Serrinha, do IF de Serrinha, o pessoal daqui de Alagoinhas, Anne da Santo Antônio, Laura, Cristina, Fontes, Mariana, o pessoal da família, a Salvador, grupo de Vanessa, mulheres. o pessoal do Corações e Almas está aqui, bombou, Janaína, a Maria José, muita gente, Eduardo do IFE, foi meu colega lá de Teixeira, está agora em Salvador. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, João Paulo, meu filho. Viu, gente? Eu vou encerrar e tentar, eu vou conseguir salvar. Tchau, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Exército do Coração de Almas, isso mesmo. Tchau, Cristina. Beijo.